Um feliz sábado a todos os amigos e irmãos do Distrito de Vista Alegre. É com grande prazer que iniciamos mais um culto de adoração sincera ao nosso Deus. Sabemos que nesse mundo onde estão vivendo tantas pandemias, temos o privilégio de, mais uma vez, comunicarmos do amor de Cristo às pessoas e testemunharmos dessa verdade que cremos. E para iniciarmos o nosso culto, nós iremos louvar, cantar, e eu quero que você, na tua casa, no teu quarto, com teus amigos, junte a tua família, louve cantando o hino Sob Suas Asas. Convido a você a orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este sábado que nos deste. Que a tua paz, o teu conforto e o teu amor inunda cada vida de todos os nossos amigos que aqui estão assistindo este culto. E que seja mais uma forma de adorarmos a ti, ó Pai. Esteja presente entre nós e perdoe as nossas falhas.
Isso nós te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Bom dia, crianças. Feliz sábado. Hoje nós vamos ouvir uma história muito especial. A história de um servo de Deus, chamado Jacó. Ele cometeu um grande erro, mas se arrependeu e Deus ouviu a sua oração. Vamos ouvir então essa história? Quando Jacó e todo o seu grupo estavam bem próximos de onde ele morava, quando era criança com seus pais, ele ficou emocionado ao rever aqueles lugares. Não estava feliz como ele gostaria, mesmo lembrando como Deus o guiara durante 20 anos. Porém, ele estava apavorado. Como seria o encontro com seu irmão depois de tantos anos? Afinal, ele errou enganando seu pai e sua mãe. O que aconteceria? Então, a bondade de Deus se manifestou novamente para com Jacó. Anjos estavam presentes junto àquele grupo. Que privilégio! Deus havia enviado anjos para guardar Jacó e sua família. Mesmo assim, a angústia tomava conta de seu coração. Então, ele decidiu enviar uma mensagem em direção a Esaú, seu irmão, dizendo-lhe que viera em paz, como um servo e que reconhecia que ser Esaú o dono das riquezas deixadas por seu pai. Mas depois de certo tempo, os mensageiros voltaram e trouxeram uma notícia perturbadora para Jacó, dizendo que Esaú estava a caminho com muitos soldados armados e não parecia ter dado muita importância à mensagem de amizade enviada por Jacó. O medo começou a crescer. Estava anoitecendo. Então, Jacó foi a um lugar mais solitário, retirado do seu grupo, se ajoelhou para conversar com Deus e pedir socorro. Fervorosamente, ele pediu perdão a todo o mal que havia feito à sua família, a seu irmão, a seu pai. Ele se arrependeu de coração. Ele suplicou que Deus tivesse misericórdia dele e de sua família. Então, algo surpreendente aconteceu. Enquanto ele orava, pedindo a Deus forças para passar por aquela situação, um estranho tocou em seu ombro. Quando ele viu aquele estranho, ele ficou com mais medo ainda. Então, ele começou a lutar com aquele estranho. Ele achou que poderia ser um ladrão. E ele então estava com muito medo, e o estranho estava muito próximo a ele. Ao amanhecer, o estranho tocou na coxa de Jacó, fazendo-lhe sentir uma dor terrível na perna. Então, ele ficou manco e muito assustado. Mas então ele compreendeu que não estava lutando com um homem qualquer, mas com um ser celestial. Era Jesus. Jacó não queria deixar que o estranho fosse embora. Ele se agarrou aos pés de Jesus e suplicou. Então, Jacó lhe disse: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe." Ele estava arrependido de ter enganado seu pai e seu irmão e pediu perdão mais uma vez. Agarrou-se às promessas divinas. Então, o estranho lhe disse que seu nome seria mudado. A partir de hoje, você não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Isto. Agora, neste momento, todo o medo foi embora. O estranho misteriosamente desapareceu e Jacó se reuniu ao seu grupo de familiares para seguir em direção ao seu irmão. Naquele mesmo instante, um anjo foi enviado para falar com Esaú, dizendo-lhe que não fizesse mal a Jacó, que agora se chamava Israel. Quando os dois grupos estavam se aproximando, de repente, ao longe, Jacó viu seu irmão. Então Esaú correu e abraçou seu irmão. Eles conversaram muito, se beijaram e choraram juntos. Um pediu perdão ao outro e assim eles puderam resolver todos os seus problemas. Os dois grupos se uniram e caminharam para as terras onde Jacó viveu com os seus pais e seu irmão.
Crianças, a nossa Bíblia está repleta de histórias que falam do poder e do amor do nosso Deus. E, principalmente, como Ele cuida de nós quando nós pedimos perdão para Ele depois de que cometemos alguns erros. Assim como Esaú e Jacó se juntaram, nós também podemos saber que Jesus está sempre ao nosso lado e disposto a cuidar de nós e perdoar os nossos pecados. Que você também possa se arrepender caso tenha cometido algum pecado e pedir que Jesus venha estar com você todos os dias. Vamos fazer uma oração agora e pedir que Jesus fique conosco, assim como Ele ficou com Jacó? Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus a essa terra. E obrigado porque Jesus nos ama tanto. Por favor, fique conosco. Perdoe todos os nossos pecados e nos ajude a sermos fiéis a Ti diariamente. E que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, por favor, nos ajude a estarmos preparados para nos reencontrarmos. Pedimos e agradecemos no doce nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Neste momento, continuando a nossa adoração deste sábado, iremos participar através dos dízimos e as ofertas. Nós temos várias formas de fazer nesse momento de pandemia a nossa devolução, através da conta bancária das nossas igrejas, cada tesoureiro informou, através do aplicativo do 7Me, e hoje, a partir das 14 horas às 18 horas, estaremos aqui na igreja para juntos compartilharmos ou adorarmos ao nosso Deus e também trazermos os nossos dízimos e ofertas. Provai e vede. História de hoje: uma chama acesa. Para cumprir o ídolo de Jesus, eu e minha família fomos enviados para a Ásia Central, através do projeto Missionários para o Mundo, que enviou 25 famílias da América do Sul para vários lugares desafiadores do planeta Terra, para a pregação do Evangelho ao redor do mundo. Nosso objetivo aqui no Quirguistão foi estabelecer um contato mais próximo com a população nativa, na cidade de Osh, na parte sul do país. A primeira coisa que fizemos foi nos adaptarmos à cultura e estudarmos o idioma russo. Depois de 6 meses, vimos que usar projetos sociais seria um excelente meio para atrair as pessoas, para num futuro próximo criar grupos de estudos da Bíblia. Nesse contexto, a escolinha de futebol foi, e até hoje, é uma maneira muito eficaz de estabelecer uma relação de confiança e amizade com as famílias dos pequenos atletas. Com o passar do tempo, iniciamos um clube de desbravadores, tendo como base os participantes da escolinha de futebol que já estavam confiantes em nossa liderança. Hoje, mais de 30 desbravadores se reúnem todos os domingos para desenvolver suas atividades. O estudo da Bíblia está sendo introduzido pouco a pouco, com a autorização dos pais. Por ser um país de forte tradição comunista e muçulmana, tudo precisa ser feito dentro das normas nas quais já vive a população. Abrir a palavra de Deus, por exemplo, exige o cumprimento de inúmeras regras. Para atingir os jovens e adultos, nós implantamos uma escola informal de inglês e espanhol, a partir da necessidade que a população tem de se desenvolver nesses 2 idiomas. Nosso objetivo principal era atrair alunos de outras escolas de idiomas tradicionais para o nosso clube de conversação, que chamávamos de Talking Club. Esse clube chegou a ter mais de 40 participantes, e isso nos animou a abrirmos o primeiro pequeno grupo do Quirguistão. Hoje, depois de 2 anos de funcionamento, esse pequeno grupo se mantém unido, louvando a Deus e adorando o Criador, sem restrições. A palavra de Deus é aberta e os ensinamentos de Jesus são apresentados de forma descontraída, valorizando a alegria do povo do Quirguistão. É uma alegria ver como o Evangelho tem alcançado as pessoas nos lugares mais distantes do planeta. Esse avanço da mensagem adventista, porém, só é possível porque você, querido irmão, tem contribuído através dos seus recursos financeiros para que a obra missionária seja pregada ao redor do mundo. As ofertas dos membros da Divisão Sul-Americana permitem que o projeto Missionários para o Mundo se estenda por mais 5 anos. Por isso agora eu convido você
a fazer parte desse momento especial de adoração a Deus, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não devo vencido seus planos. Entregue seus planos pra Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Nesse instante, quero convidar você a parar tudo o que você está fazendo nesse instante e se ajoelhe comigo para fazermos uma prece ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo cuidado, Pai, pelo amor que tem por nós, pela vida que nos deste. Queremos entregar tudo o que temos e somos em Tuas mãos.
Usa cada um de nós para teu serviço, ó Pai. Especialmente nesse instante, queremos suplicar uma bênção toda especial para o nosso pastor, o pastor Gilvan. Que a palavra que vir dos seus lábios venha do teu trono de graça, ó Pai, e encontre conforto, paz e acalenta os nossos corações, ó Pai. Use ele mais uma vez como teu servo. Isso nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estarmos de volta aqui novamente. Eu tirei alguns dias de férias e estive ausente, mas estava com muita saudade de todos, tanto daqueles que são membros aqui da igreja do distrito do Vista Alegre, mas principalmente dos nossos amigos internautas que estão espalhados aí, não apenas pelo Brasil, mas quem sabe por tantos outros lugares que a gente nem imagina neste momento. Eu agradeço o Josué pela oração tão linda que ele fez, mas agora antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma outra oração pedindo a Deus especificamente que nos abençoe no estudo de sua palavra. Vamos orar? Por favor, me acompanhe. Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, muito, muito obrigado pelo privilégio que temos de poder abrir a Tua palavra neste momento. Rogamos humildemente que o Teu Santo Espírito possa falar com todos nós, que ao ouvirmos a Tua palavra, nós todos possamos estar dispostos não apenas a obedecê-la, mas viver também de acordo com os princípios de Tua palavra e de Teu reino. Nos ilumine, Senhor. Nós oramos no nome sagrado de Jesus. Amém. O nosso texto de hoje é a parábola do joio. Se você tem sua Bíblia aí, quiser me acompanhar, estamos vamos ler no livro de Mateus, capítulo 13. Então me acompanhe, por favor. Mateus, capítulo 13. Aqui Jesus tem esse texto. Se você também quiser acompanhar na tela, o texto está aí projetado, você pode acompanhar na sua televisão, aí no seu computador. Na minha versão diz assim, Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E, quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. O capítulo 13 de Mateus é considerado o capítulo do reino, porque aqui Jesus conta 7 parábolas e todas elas ele começa com a frase: o reino dos céus é semelhante. Ali nós temos a parábola do semeador, temos a parábola do joio que acabamos de ler, temos a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do campo, do tesouro escondido no campo, a parábola da pérola de grande preço e também a parábola, a última parábola, que é a parábola da rede. Então, nessas 7 parábolas, Jesus faz aí um apanhado do que é o reino. Ele diz: o reino dos céus é semelhante, e nessas 7 parábolas ele tenta explicar o reino. O que temos de diferente aqui na parábola do joio é que nas outras parábolas Jesus mostra o reino a partir daquilo que nós conseguimos ver, a partir dos relacionamentos que o povo de Deus tem no mundo. Mas na parábola do joio, diferente das demais parábolas, Jesus ele puxa um pouquinho o véu e nós conseguimos ver o reino de Deus, ou o grande conflito ocorrendo no reino de Deus aqui na terra, a partir da visão de Deus. Nessa parábola, especificamente, nós conseguimos ver o que está acontecendo na igreja a partir da visão de Deus. E Jesus, então, conta nessa parábola aí que, na verdade, existem 2 dimensões. Existe aquela dimensão que é a dimensão humana, que nós conseguimos enxergar, é onde nós estamos, onde nós nos relacionamos, onde nós nos encontramos.
Mas existe uma outra dimensão, que é uma dimensão espiritual, aonde o Espírito Santo está trabalhando, aonde Deus está presente, os anjos, e também no texto aí nós percebemos que há um inimigo presente. E este inimigo também está agindo longe dos olhos humanos. Nós não conseguimos enxergar, mas enquanto nós estamos aqui, existe aí um conflito ocorrendo longe dos olhos humanos em uma outra dimensão. E o interessante nessa parábola que nós não precisamos interpretá-la, porque o próprio Jesus já interpretou. Os próprios discípulos, quando ouviram essa parábola, eles pediram a Jesus uma explicação dela. E aqui em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, Jesus dá uma explicação dessa parábola. Gostaria que você acompanhasse comigo a explicação de Jesus, a interpretação de Jesus dessa parábola, a parábola do joio. A partir do verso 36. Então, começa o texto com esta palavra, então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele os seus discípulos, disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que o servem. Vou voltar a ler o verso 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E como eu disse, então essa parábola é talvez a mais fácil de compreendermos, porque Jesus já explicou muito bem. Vamos começar com o semeador. Jesus diz que ele é o semeador. Jesus é quem nessa parábola é representado pelo semeador. É a obra dele aqui neste mundo, a obra de espalhar a boa semente é a obra do Senhor. E ele diz que o campo é o mundo. E nós devemos entender, a irmã Ellen G. White diz no livro Parábolas de Jesus, que o campo deve ser entendido como o campo da igreja. Aqui está se tratando do reino de Deus, e o reino de Deus aqui na terra é representado pela igreja. É na igreja que todos nós crescemos e amadurecemos para o reino de Deus. Então, esse campo representa a igreja. E fala que o Senhor então traz para a igreja aqueles que são semeados. As boas sementes são os servos de Deus, que são chamados e vêm para o reino de Deus. A Bíblia também, na parábola, narra que existe um inimigo, e Jesus deixa claro quem é esse inimigo. Ele diz que esse inimigo é o diabo. E ele fala que o diabo, então, ele também semeia no campo. No campo da igreja, o diabo também semeia sua semente. E a semente do inimigo são aqueles que são trazidos para a igreja por ele próprio, não para se converterem, mas para servirem de pedra de tropeço, para ser um empecilho para o bom desenvolvimento da obra de Deus. E a Bíblia diz então que esses dois grupos crescem juntos. Aqueles que Jesus trouxe para a igreja e aqueles que o diabo também trouxe para a igreja. E no princípio a gente não consegue perceber quem é quem. Eles se parecem muito. E Jesus pega essa parábola de algo que acontecia rotineiramente no mundo oriental. Ele diz que era comum naqueles tempos, inimigos tentando atrapalhar um inimigo, uma pessoa que ele queria fazer mal, que ele semeava ali um produto parecido com o trigo, para atrapalhar então o crescimento do trigo e também para, no momento da colheita, causar ali dificuldade para as pessoas que fossem colher. Então Jesus parte desse princípio para ilustrar então como acontece no reino dele, a partir da visão que ele tem, a partir da visão que ele tem da igreja. E Jesus então diz que o inimigo traz pessoas para a igreja. E essas pessoas vêm para a igreja trazidas pelo inimigo. Elas estão na igreja, mas não estão convertidas. Elas estão na igreja,
igreja, mas não estão com Jesus. Elas foram trazidas para a igreja por uma obra do inimigo. Não foi a obra do Espírito Santo quem tocou no coração delas e as trouxe para o reino de Deus. A Bíblia diz especificamente que quem faz isto é o inimigo. E estes dois grupos vão crescendo juntos na igreja. E a Bíblia fala então que os anjos perguntam para Jesus: Senhor, não seria melhor a gente arrancar, tirar fora estes? Mas Jesus diz que não, que essa obra não deve ser feita agora. Essa obra não deve ser feita pelos anjos. Essa obra não deve ser feita pelas pessoas da igreja, do reino. Essa obra deve ser feita pelo Senhor, e Ele sabe a hora certa de fazer. E Ele diz a razão por que não tira estes agora. Ele diz que ao arrancar estes, alguns que são representados ali pelo trigo, pela boa semente, poderiam ser arrancados juntos. Algumas pessoas poderiam se escandalizar e terminar perdendo a fé. Então, por amor a estes, Jesus suporta a obra do inimigo dentro da igreja. E aqui é que é o grande ponto da parábola. Então, o grande personagem da parábola é o semeador, é o próprio Jesus, e mostra a graça e o amor de Deus para salvar as pessoas. Ele suporta tudo, até mesmo a obra do inimigo, para evitar que pelo menos um seja perdido. Ele suporta até mesmo a obra do inimigo dentro da igreja. E a gente consegue perceber como isso vai se desenvolvendo. À medida em que o reino de Deus vai desenvolvendo, a gente percebe que o inimigo tem os inimigos dele. Pessoas já se levantaram para atrapalhar a igreja. Às vezes pessoas se levantam pregando mensagens que parecem ser bíblicas, mas tem um único objetivo: desviar as pessoas do caminho da verdade. Desviar as pessoas do que é importante, que as pessoas se concentrem em pontos que não são fundamentais para a fé, mas aquilo cria ali uma polêmica, parece que aquilo é um ponto de vista que sem ele as pessoas não poderão chegar no reino de Deus, e isso é a obra do inimigo. Há outras pessoas que dizem: olha, se você não fizer isso, você não vai poder ser salvo. Se você não comer isso, se você não comer aquilo, se você comer isso, se você comer aquilo, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você não vai ser salvo, ou então você vai ser salvo. É como se a salvação dependesse unicamente de um esforço humano, e não da graça, que independe do esforço humano. Muitas vezes a salvação é vendida como algo que se pode comprar com o seu esforço. Algo que você pode comprar praticando ou não praticando determinadas ações. E isso termina trazendo, às vezes, descrédito para o Evangelho. E Jesus diz que isso é a obra do inimigo. O inimigo faz isso para atrapalhar o crescimento do trigo. O inimigo faz isso para atrapalhar o amadurecimento daqueles que são verdadeiramente os filhos do reino. E Jesus diz que ele tem que suportar tudo isso, ele não retira e não dá autorização a ninguém para retirar, para evitar que alguém se escandalize, que uma pessoa honesta, que uma pessoa temente a Deus, que uma pessoa sincera, que termina às vezes ouvindo esse tipo de coisa, que termina até mesmo gostando de ouvir isto, se apegue a esse tipo de simpatia pela pessoa que exerce esse tipo de ministério, e ao ser retirado essa pessoa, esse suposto ministro, ao ser retirado, poderia causar um escândalo e fazer com que alguns perdessem a fé. E Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele disse lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, que o inimigo tem os seus ministros e que eles se parecem como ministros de Cristo. E que não é muito, ele diz, porque o inimigo se faz passar por anjo de luz. Então, esta obra do engano já está profetizada, já foi profetizada por Jesus e mais tarde também pelo apóstolo Paulo. Então, como nós devemos agir? Em primeiro lugar, se você é uma pessoa sincera, você deve sempre desconfiar de você mesmo. Você deveria sempre se perguntar: eu estou aqui aonde eu estou? Porque eu aceitei Jesus como meu Salvador, porque eu amo a mensagem do Evangelho, porque eu entendo que eu sou um pecador, e sem Jesus e sem a graça dele eu não sou ninguém, e eu preciso dele constantemente para ser salvo. Eu não tenho nenhum mérito em mim, eu não tenho nenhuma vantagem em mim, eu sou simplesmente um pecador, e preciso diariamente da graça de Deus para me salvar. Então deveríamos desconfiar de nós mesmos. Quando a gente passa a ter assim uma falsa segurança, achando que somos fortes, achando que somos mais santos do que os outros, achando que estamos num nível superior aos outros que olhamos com uma certa pena, nós deveríamos nos preocupar conosco.
porque aquele que é sincero, ele desconfia de si mesmo, diz todos os dias: Senhor, eu sou um pecador e preciso da tua graça. Eu sou um pecador e preciso da tua misericórdia. Eu sou um pecador e preciso que o Senhor trabalhe em mim diariamente. Um segundo ponto que a gente deve olhar nessa parábola que Jesus ensina é que muitas vezes nós temos uma sede muito grande de tirar algumas pessoas da igreja. Se dependesse de nosso julgamento, de nosso juízo, nós certamente cortaríamos alguns do livro de membros da igreja. Nós teríamos assim uma facilidade muito grande de dizer: aquele não serve, aquele ali também não serve, aquela ali também não está à altura de nosso grupo. E às vezes, nesse afã de tirar um ou outro, nós correríamos o risco de tirar aqueles que são sinceros, aqueles que estão ainda caminhando, que estão se fortalecendo, são plantas tenras, fraquinhas, mas que, se bem alimentadas no reino, crescerão e produzirão frutos. Então, nós, seres humanos, somos inaptos para julgar as pessoas, porque nós só conseguimos ver o exterior, não conseguimos ver o íntimo das pessoas, não conseguimos ver o que a pessoa é no seu íntimo. Nós não temos capacidade para isso. Então, Jesus não deu aos seres humanos a autoridade de exercer esse tipo de julgamento. Um terceiro ponto que nós aprendemos nessa parábola é que Deus sabe quem são os seus e quem não são os seus, aqueles que foram trazidos para o inimigo e introduzidos no reino. Ele sabe, mas a misericórdia dele é tão grande que ele não quer perder ninguém. Quando Judas veio para o grupo de Jesus, para o grupo dos 12, será que Jesus sabia quem era Judas? Será que Jesus conseguia ler o caráter de Judas? Certamente Jesus sabia. Mas Jesus trabalhou 3 anos incansáveis com Judas, tentando alcançá-lo. Judas não poderá se levantar no final e dizer que ele foi um injustiçado, ou que Jesus tratou melhor Pedro, por exemplo, do que o tratou, que Jesus deu uma chance para Pedro, mesmo depois de ter negado Jesus, e não deu para ele, porque ele recebeu toda a atenção, toda a misericórdia e toda a bondade. João, escrevendo e falando de Judas, que era o tesoureiro do grupo, João usa a expressão: ele era ladrão. João usa essa expressão: ele era ladrão. Mesmo sabendo quem era Judas, Jesus lidou com Judas de uma maneira carinhosa. Mas no mesmo grupo que tinha Judas, nós tínhamos também Tomé. Tomé era um cético. Tomé era aquela pessoa que não tinha fé, ele só acreditava no que ele via. Ele não conseguia acreditar naquilo que ele não via. Ele não conseguia aceitar pela fé aquilo que não poderia ser provado cientificamente. Ele era uma pessoa que tinha uma mente científica, ele era um cético. Eu só acredito naquilo que eu toco, naquilo que eu vejo. E se nós estivéssemos lidando com Tomé em nossa igreja, provavelmente nós acreditaríamos que Tomé era alguém que não tinha chances. Tomé era muito descrente para ser um discípulo, mas Jesus o incluiu no grupo, e Jesus lidou com ele carinhosamente. Mesmo depois da ressurreição, Jesus teve que lidar especificamente com ele. E Tomé certamente estará no reino dos céus. Tomé se tornou um grande discípulo de Jesus. Mas Jesus sabia quem era Tomé, Jesus sabia quem era Pedro e Jesus sabia quem era Judas. Em nenhum momento ele impediu Judas de vir, e em nenhum momento ele desprezou Judas por saber quem Judas era. Judas recebeu a mesma oportunidade que Pedro recebeu. Ele recebeu o mesmo carinho e atenção que Tomé recebeu. Ele não foi excluído de nenhuma forma. No começo da igreja, por exemplo, nós temos Ananias e Safira. Nós conhecemos bem a história de Ananias e Safira. Quem eles eram? Qual era o pensamento deles? O que eles planejavam? Mas a igreja não rejeitou. O Espírito Santo em nenhum momento apareceu ou falou com Pedro ou falou com qualquer outro líder da igreja, como Tiago, dizendo: olha, estes 2 não servem, exclua estes 2 do grupo. Em nenhum momento isso ocorreu. Eles foram aceitos. E eles foram tratados com o mesmo carinho e atenção dos outros. Na mesma passagem bíblica que fala da oferta deles 2, fala da oferta também de Barnabé. E tanto Barnabé quanto Ananias e Safira receberam a mesma atenção. Mas Ananias e Safira eram joio, foram trazidos para o reino pelo inimigo, foram semeados no reino pelo inimigo, para atrapalhar a obra de Deus.
E se a gente voltar um pouco no passado, a gente vai ver também a maneira como Deus lidou com Lúcifer no céu. Deus poderia ter acabado com Lúcifer ali quando começou a rebelião. Deus conhecia o coração dele, Deus sabia que ele não voltaria atrás, Deus sabia que Lúcifer era, infelizmente, um caso perdido. Que se Lúcifer fosse destruído naquele momento, evitaria tanta dor e sofrimento no futuro. Mas e os anjos? Os anjos compreenderiam o ato de Deus de destruir Judas no momento em que destruir Lúcifer no momento em que Lúcifer pecou? Não ficaria a dúvida no coração e na mente de muitos anjos dizendo: por que Deus o destruiu? Por que Deus não aceita a oposição? Será que Lúcifer levantou um ponto importante aí que merecia ser estudado, discutido? Então, por amor aos anjos, para que não ficasse nenhuma dúvida na mente daqueles que permaneceriam fiéis a Deus, o Senhor suportou Lúcifer. Permitiu que Lúcifer continuasse com a obra nefasta dele, por amor àqueles anjos que permaneceriam fiéis, para não ficar nenhuma dúvida. Então, a grande lição da parábola do joio que Jesus ensina é que no reino de Deus, Deus suporta a obra do inimigo para não correr o risco de perder nenhum sincero. Que o inimigo aproveita dessa oportunidade para tentar destruir a obra de Deus. Ele traz para o reino de Deus pessoas que não foram verdadeiramente convertidas, mas pessoas que vêm para ser uma pedra de tropeço para os salvos. Deus sabe quem são, ele poderia em qualquer momento tirar essas pessoas, mas ele suporta até o fim. Ele diz que apenas no fim, na colheita, no final de todas as coisas, na volta de Jesus, é que será revelado quem são estes que serão colhidos para o fogo, que serão separados dos salvos. Mas enquanto isso não ocorre, eles estão aqui, e eles estão aqui para trazer dúvidas, para trazer brigas, para trazer discussões, para levantar pontos de vista não bíblicos, embora caracterizados com toda uma roupagem bíblica, para levar as pessoas da mensagem da graça, da salvação, da alegria, da bondade, para uma religião onde essas coisas não são permitidas, nem a alegria, nem o amor, nem a bondade, nem a graça. E essas pessoas muitas vezes se parecem tão santas, estão num nível tão elevado em relação às outras, que eles terminam enganando muita gente sincera vai atrás delas. Mas Deus suporta tudo isso. O Espírito Santo suporta tudo isso, porque se arrancasse esse joio no momento em que ele cresce e mostra a cara dele, corria o risco de perder pessoas sinceras que não têm a capacidade de discernir entre o trigo e o joio. E por amor a essas pessoas, até que elas cresçam e amadureçam e tenham condição de discernir, o Senhor suporta essa obra do inimigo dentro da igreja. A grande pergunta que nós temos que fazer é: quem eu sou? Eu sou trigo ou eu sou joio? Eu estou aqui porque o Espírito Santo me trouxe ou estou aqui porque o inimigo me trouxe? Aonde eu estou, eu ilumino ou eu escureço? Eu sou uma bênção ou eu sou uma maldição? Eu uno ou eu divido? Qual é a minha influência no reino? Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus progredir conforme os princípios do reino, de amor, de bondade, de misericórdia, de longanimidade, de aceitação? Ou eu me levanto achando que eu pertenço a uma casta superior de santos? Ou aonde eu estou, eu termino causando dissensão, eu termino causando dificuldades. O meu exemplo não é um exemplo que leva a igreja para uma comunhão diária com Cristo, mas para uma separação. Então nós devemos desconfiar de nós mesmos e devemos ter o cuidado de cada dia buscar do Senhor a iluminação para vivermos por Ele, por amor a Ele e exclusivamente por Ele. Que nada além disso seja o que nos motive a permanecermos aqui no reino. É o reconhecimento de que eu sou um pecador e eu estou aqui pela graça do Senhor. Eu estou aqui não porque eu sou melhor do que qualquer outra pessoa, eu não sou. Eu estou aqui porque eu reconheço a minha condição de pecador e entendo que eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus. E eu preciso diariamente da obra do Espírito em mim, dentro de mim, para que eu possa ser mudado, para que eu possa ser transformado. Um minuto sequer separado do Espírito, eu revelo quem de fato eu sou. E eu preciso então
está intimamente ligado a Ele todos os dias. Que a minha vida, a sua vida, possa ser uma bênção para o reino de Deus. Que nós possamos contribuir com alegria, com amor, para unir, para formar ali um verdadeiro time de pessoas que amam e demonstram esse amor cada dia. Que todos nós possamos reconhecer que, embora nós tenhamos um alvo para alcançar, mas nós nunca vamos chegar lá por nós mesmos. É a obra do Espírito dentro de nós. Senhor, eu estou aqui, nós estamos aqui, porque nós reconhecemos que nós precisamos da Tua graça. Sem a Tua graça nós não somos nada. Nós somos trigo porque o Senhor nos trouxe, mas somos frágeis ainda. Nos fortaleça para crescermos e abençoarmos a vida de outras pessoas com a nossa influência. Que aonde eu estou, pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor, que o Senhor me use como instrumento de Tua bênção para abençoar a vida de outras pessoas com bondade, misericórdia e aceitação. É o que, sinceramente, todos nós devíamos orar todos os dias. Senhor, eu estou nas Tuas mãos, usa-me para ser trigo, usa-me para abençoar aqueles que o Senhor quer abençoar. E eu tenho certeza que o Senhor responderá a essa oração. A sua vida será uma influência maravilhosa na vida de outras pessoas. E muitas pessoas serão transformadas pela influência do Espírito Santo, primeiro em sua vida e através de sua vida na vida de outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe e que naquele dia glorioso, quando Ele voltar, que é o dia da colheita, Ele possa olhar para você, para mim e dizer: servo bom e fiel, entra e toma posse do reino que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Que o Senhor nos abençoe assim. Amém. Para finalizar o nosso culto dessa manhã, vamos cantar o hino 425, Que Tempo Já Faz. Que valor de Deus
Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado pelo privilégio de termos estudado a Tua Palavra. Senhor, nós rogamos humildemente que o Teu Santo Espírito trabalhe em todos nós diariamente, para que nós sejamos sempre trigo no Teu reino. Que o Senhor possa trabalhar conosco, nos moldando, trabalhar conosco, implantando dentro de nós os princípios do reino dos céus. Que o fruto do Espírito, que é amor, bondade, alegria, felicidade, misericórdia, aceitação, possa ser produzido diariamente na vida de todos nós. Que embora estejamos vivendo neste mundo, mas que nós possamos viver neste mundo como cidadãos do reino dos céus. Pai querido, nós sabemos, pelo que o Senhor ensinou nesta parábola, que o inimigo também está trabalhando ativamente para tentar destruir o reino, para tentar destruir e denegrir a imagem do reino. E ele faz isto trazendo pessoas para a igreja. Pessoas que estão aqui não porque o Espírito Santo trouxe, mas porque o inimigo trouxe. E estas pessoas estão convivendo conosco diariamente em todos os lugares. Querido Deus, que a única influência que de fato toque a nossa vida seja a influência de Jesus. Que o único exemplo de vida para a nossa vida seja o exemplo de Jesus. Para que as pessoas não nos decepcionem, para que as pessoas não nos enganem, e para que os princípios do reino estejam bem estabelecidos em todos nós. Paizinho querido, nós queremos que através de nossa vida o Teu Santo Espírito toque outras vidas, para que pessoas que hoje são nossos amigos se tornem nossos irmãos no reino. Rogamos também, querido Deus, que naquele dia glorioso, quando o Senhor voltar, que o Senhor possa nos encontrar fiéis, aguardando pelo reino real, físico, quando tomaremos posse dele. E que ali no Teu reino nós possamos viver o que já vivíamos na terra. Que a experiência do reino que viveremos no futuro já possa ser a mesma experiência que nós vivemos hoje, com o nosso caráter transformado pelo Teu Espírito. É o que rogamos humildemente, Senhor, com toda a nossa gratidão, no sagrado e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um sábado muito feliz. Muito obrigado.